Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é a atividade 1 tá pedindo para a gente escrever um inteiro positivo ou negativo correspondente. Mas antes disso, vamos só relembrar aqui o que é o conjunto dos números inteiros. Nós temos a estrutura algébrica dos números naturais, né, que vocês já conhecem. Alguns livros trazem o zero como um número natural, outros não. Aqui nesse caso, eu vou considerar os naturais de acordo com o livro trabalha. Ele considera o zero como um número natural, então vamos considerar ele como natural, né? Mas, como eu já falei para vocês, alguns autores não consideram o zero natural. Mas vamos aqui. O zero, vai ter o 2, o 3. Aqui, se você for andar mais, você vai ter 1000, né? Ó, aí por aqui vai mais até o infinito, tá bom? Não tem fim. É um conjunto que não é limitado superiormente. Isso aqui é conhecido como estrutura algébrica dos números naturais, tá bom? Agora, outra estrutura algébrica que nós temos vai ser o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros é diferente dos números naturais porque ele já vai englobar os números negativos. Daqui eu venho de menos infinito. Aqui eu posso ter, por exemplo, menos 1000, certo? Olha, diferente já tem números negativos. Eu vou andar mais um pouquinho, vou me aproximando de zero. Aqui eu posso ter menos 1 e aqui 0. E daqui em diante vai ser os naturais que a gente já conhece, né? 1, 2, 3 até o infinito. Então essa é a estrutura algébrica do conjunto dos inteiros. Eu posso representar os números inteiros na reta numérica dessa seguinte maneira. Você tem aqui a reta numerada, certo? Eu vou colocar o zero como a origem da reta. E aqui eu vou colocar o número 1, o número 2, o número 3. Aqui menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai, tá? O menos infinito aqui vai para mais infinito. E aqui vem para menos infinito, ok? Observem que nesse sentido eu estou aumentando o número. Por exemplo, menos 2 ele é menor do que menos 1. Por quê? Porque menos 1 está mais próximo de zero. Quando eu tenho os números negativos, aquele que está mais próximo de zero é maior daquele que está mais distante. Observe que a distância do menos 2 a 0 é 2 unidades. E a distância do menos 1 a 0 é 1 unidade. Então, como esse está mais distante do zero, então ele é menor do que menos 1. Exatamente. Já que no outro sentido, no sentido dos números positivos, você tem 1 e 2. Aqui nesse caso, 1 é menor do que 2. Ok? Porque aquele que está mais distante do zero, no sentido positivo, tá? E aqui é no sentido negativo, inverte. No caso, por exemplo, 1 é menor do que 2, ok? Já aqui nos negativos, não. Acontece o contrário. Aquele que está mais próximo de zero se torna o maior número. Então, eu posso representar a reta também nessa forma horizontal ou na forma vertical, ó. Então, o que vai definir o número positivo e o negativo? Vai ser justamente, por exemplo, aqui no caso vai ser menos 1, né, que está abaixo de zero, ó, menos 2. Quando está acima de zero, vai ser 1. E aqui vai ser 2, etc. Observe essa reta o seguinte, nesse sentido aqui, quando é para cima, acima de zero é positivo e abaixo de zero é negativo. Então, o que define o número ser positivo? Se o número x, né, que pertence ao conjunto dos inteiros, se x pertence aos inteiros e x é menor do que zero, então x é negativo, certo? X é negativo. É uma redundância escrever isso, mas tudo bem, só para ficar mais claro para vocês. Aí eu tenho aqui, se x pertence aos inteiros e x é maior do que zero, então a gente diz que o x é positivo, tá bom? Então x é positivo. Aí você escreve que ele é positivo, tá bom? Deixa eu só ampliar aqui. Acho que não vai dar para escrever aqui. Falhou aqui. Acho que eu vou só prender aqui. Acho que vai dar para escrever. É positivo. Pronto. Então, nesse caso aqui, deixa eu soltar agora. Pronto. Quando você tem um número que é menor do que zero, ó, nesse sentido daqui para cá ele é menor do que zero e daqui para cá é maior do que zero. Então, esse número, se ele for maior, ele é positivo. Se ele for menor, ele será negativo. Voltando agora para a questão, diz o seguinte. Em cada caso, escreva o número inteiro positivo ou negativo correspondente. Então, a gente vai procurar o inteiro positivo ou negativo de acordo com o que a questão está pedindo.
A letra A diz o seguinte: uma temperatura de 25 graus acima de zero. Ó, se está acima de zero, então esse número é positivo, é mais 25, ok? Ó, um saldo negativo de 15 gols, então vai ser menos 15, porque é negativo. Você coloca o sinal de menos na frente do número, ok? Uma profundidade de 2.500 metros. Profundidade da ideia que você está indo para o fundo, no caso você está descendo, então vai ficar menos 2.500. Então é basicamente isso que você vai fazer em cada um dos casos. Vai interpretar o que a questão está pedindo e colocar do lado o sentido do número, ok? Então, pessoal, fica aí como atividade para vocês, né? No caso, eu passei 2 atividades de classe, eu gostaria de receber ainda hoje, porque é uma atividade simples, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Desejo a todos um ótimo estudo. Tchau, tchau.